Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa videoconferência de PG1, ela vem na sequência da distribuição que a gente fez na última aula, onde os grupos se organizaram, cada um já está com seu perfil. Não sei se vocês deram uma olhada no AVA, mas a gente já coloquei para vocês o perfil, já está distribuído, então todo mundo já tem aquele panorama inicial. E hoje a gente vai tratar justamente de problematização para que a gente possa aprofundar aqueles perfis superficiais que vocês tiveram acesso para o desenvolvimento da identidade visual. Eu vi que muitos de vocês já estão colocando no chat o nome completo para a nossa chamada, lembrando que esse é o nosso sistema de controle, então a partir do momento que está gravando, vocês digitam o nome, fica mais fácil para poder computar esses nomes no final da aula, certo? A gente vai começar a discutir hoje o processo de problematização dos projetos de vocês para a identidade visual. Como vocês já passaram dentro do curso por várias outras disciplinas, tanto de design de interiores quanto de projeto de objetos, e também na disciplina de metodologia de projeto, eu imagino que vocês já tenham entrado em contato com muitas metodologias de autores diferentes. E aí, vocês vão perceber que quase sempre, a proposta dos autores de metodologia de projeto em design, mesmo que a gente chame isso de outros nomes, eles iniciam o processo por essa fase, que aqui a gente vai chamar de problematização. Mas a gente podia estar falando de uma fase de levantamento de dados, a gente podia estar falando de uma fase que analisa e levanta esses dados. Então, cada autor vai propor uma dinâmica e vai propor uma série de ferramentas. O que a gente vai fazer nessa disciplina é adaptar esse conhecimento que vocês já têm de outros projetos em design, especificamente para a construção de identidade visual. Bom, quando a gente vai falar de um desenvolvimento de projeto em design, a gente sempre parte do problema a ser resolvido. Então, a gente vai começar com qual é o nosso problema a ser resolvido dentro do contexto daquela marca para quem eu vou resolver uma identidade visual. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu analiso as causas básicas daquele problema, eu consigo fixar algumas metas e alguns limites da minha atuação. Então, quando a gente está no mercado de trabalho real, você pode ser convocado para o desenvolvimento de uma identidade visual de uma empresa que está surgindo. E aí ela tem uma lista de metas. Em outros momentos, você vai ser convidado para finalizar uma identidade visual de uma empresa que já está há anos no mercado, a fazer um redesign. Então, você precisa ter uma análise desse cenário justamente para você entender quais são as metas que aquela identidade visual pretende cumprir. Então, cada autor vai indicar uma coleção de fases, né? Que geralmente a gente divide em macrofases, e dentro dessa macrofase maior da problematização, a gente tem outras etapas e algumas outras ferramentas que vão sendo aplicadas. Qual é o nosso problema a ser resolvido? A gente vai tornar um conceito visual, permitindo que um público pré-determinado associe forma a um significado pretendido. A gente vai construir, a partir de elementos visuais, uma codificação que permita que um determinado grupo seja capaz de identificar aquele conjunto de elementos como representação visual de uma marca. E aí, a gente vai, ao mesmo tempo, criar o que a gente chama de visualidade, um aspecto gráfico, um aspecto visual, que parte de um conjunto de elementos que vão estar relacionados também à experiência daquele consumidor com aquela marca. Então, a gente vai tornar visual aquilo que ainda é conceitual. Quando a gente faz isso, a gente precisa se fixar nessa questão dentro da disciplina, na parte de conceituação visual. A gente vai pegar coisas que são efêmeras e a gente vai trabalhar tanto com o senso comum quanto com o que o nosso consumidor, o nosso usuário já acredita, aquilo que já está organizado dentro da própria bagagem cultural que aquele nosso usuário, que o nosso público-alvo tem. Então, é muito fácil a gente perceber quando algumas coisas não funcionam. A gente pega a galera da minha idade e vai acompanhar, sei lá, a timeline no Twitter. Às vezes tem umas referências de meme ali, algumas frases, que a gente não faz ideia de onde veio. E quando isso acontece, eu estou fora do contexto. Estando eu fora do contexto, eu não tenho como entrar em contato com aquela significação. Não é muito diferente do que vai acontecer quando a gente vai trabalhando com identidade visual. A gente vai estar produzindo um jeito de ver que vai funcionar para um público específico. Então, por vezes, a gente vai precisar de associações, a gente vai precisar compreender melhor aquele público. Então,
Como é que a gente faz para resolver esse problema? Que é tornar um conceito uma visualidade. A minha sugestão para vocês é que a gente separe essa fase de problematização a partir de 4 núcleos fundamentais. A empresa com a qual a gente vai trabalhar, o produto que essa empresa oferece, o mercado onde essa empresa está inserido e o público a quem essa empresa se dirige. A proposta não é o único jeito de fazer, mas eu estou encaminhando para vocês esse andamento justamente porque são as dimensões mais comuns. Vão ter casos que cada uma dessas dimensões vai ter um peso diferente na hora da sua problematização, mas, via de regra, você vai ter que passar por todas elas. Bom, vamos começar pela empresa? Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara de missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Vocês já devem ter visto por aí o pessoal falando dessa coleção de missão, visão e valores de uma empresa. Isso geralmente está atrelado a questões organizacionais da empresa. Então, cada empresa ela precisa adotar uma visão a respeito de si mesma e dos produtos que ela vende. Quando ela tem isso claro, fica mais fácil o nosso trabalho, porque a gente pega estes conceitos que já estão definidos lá, com os quais a gente não tem que lidar, que a gente não tem que questionar, a gente não tem que saber se são de fato aquilo. É a maneira como a empresa decidiu se vender para o mercado, se colocar no mercado. E aí, a gente vai usar essas definições para entender qual a empresa que a gente está trabalhando. No caso de vocês, que estão trabalhando com clientes fictícios, vocês vão ter uma coisa que vocês nunca vão ter na vida, que é a liberdade de vocês mesmos escolherem essa missão, essa visão e esses valores da empresa. Geralmente a gente vai receber isso pronto. Ou a gente vai precisar ter uma noção do que é tudo isso para poder arrancar isso do cliente. Quando eu estou falando isso de arrancar, é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa não consegue articular em forma de palavras aquilo que ela já organizou para a vida dela enquanto empresária. Bom, resumidamente, missão, visão e valores são os conjuntos de diretrizes fundamentais que regem uma organização. Normalmente são estabelecidos no início de uma organização, durante o planejamento estratégico, documentadas formalmente e revisadas periodicamente. Onde é que isso acontece? No mundo perfeito, das empresas que surgem a partir de um planejamento aprofundado. Mas a maioria das empresas pequenas com as quais a gente entra em contato vão estar criando essa normatização de missão, visão e valores à medida que elas caminham. No Brasil, a maioria das empresas que passam por algum auxílio do SEBRAE são sempre recomendadas a fazer seu plano de negócio, e o seu plano de negócio vai, sim, incluir essas conceituações. Bom, cada uma dessas etapas, missão, visão e valores, vai responder uma pergunta específica sobre a empresa. Quem ela é, o que ela valoriza e para qual direção ela está indo. Então, quando a gente entrar em contato com a empresa, a gente tem que procurar saber, mesmo que ela não tenha formatado essa documentação a partir de um planejamento estratégico, como é que ela se enxerga, para onde que ela está indo e o que ela valoriza. E é aí que entra uma das ferramentas mais básicas com as quais a gente lida dentro do design, não só no design, a gente também usa isso na publicidade, que é o nosso amiguinho briefing. O briefing, ele é uma ferramenta que geralmente estabelece esse contato inicial, mas ele não é um documento fechado e ele não é um documento único. Então, por muitas vezes, quando você vai lidando com a empresa, esse perfil, essas perguntas do briefing, elas vão sendo respondidas. Então, o ideal é que você vai estabelecer, na medida que você trabalha, quais são as questões que você precisa saber, já ter isso mais ou menos estruturado, mas perceber que você não vai conseguir isso numa única reunião, muito provavelmente. É possível que você tenha que entrar em contato com essa empresa mais de uma vez, estabelecer sistemas de entrevistas diferentes, e, via de regra, o briefing é o nosso ponto de partida. A gente vai ter, lá no canal do LED, já está linkado no aba de vocês, uma pílula que a professora Juliana Donato fez para o pessoal do grupo de pesquisa, especificamente falando sobre briefing. É uma aula que vocês devem ter tido em metodologia de projeto também, onde ela vai detalhando quais são as possibilidades que a gente tem para a construção desse briefing. Eu trouxe para a nossa aula de hoje alguns dados, mas o grosso mesmo, vocês vão assistir lá na videoaula que está no canal, e que alguns de vocês já assistiram e já comentaram.
Para as pessoas que estão comentando nos vídeos, não se desesperem, porque eu só vou atualizar a planilha de frequência uma vez por semana, eu não consigo atualizar isso todos os dias. Então, às vezes, você já comentou e você ainda não está com o seu verdinho lá na planilha de frequência, vai dar tudo certo. Só desespera se você tiver comentado há 2 semanas e nunca mais apareceu lá. Aí você me dá um toque, eu dou uma olhadinha de novo. Pois bem, que dados devem compor esse briefing? Para começar, a gente vem com uma apresentação da empresa, e isso vocês já têm no perfil que vocês receberam. É importante que a gente tenha os antecedentes dessa empresa para saber como é que se deu a construção até aquele momento onde a gente vai desenvolver um produto ou desenvolver, no nosso caso, a identidade visual. Outra coisa que é importante é vocês perceberem a oportunidade identificada. E aí, a gente, nesse caso, foi demandado de um artefato em específico. A gente vai desenvolver um sistema de identidade visual. Mas vocês podem, inclusive, nesse momento do briefing, já que vocês trabalham numa dinâmica, vocês chegaram num curso que ele é generalista. Então, vocês não saem designers gráficos, vocês saem designers. Essa percepção de oportunidade pode ser o momento de você pensar que você pode, por exemplo, ofertar uma reorganização do serviço que está ali sendo oferecido, ou que uma proposta de design de ambientes pode ser interessante para aquilo que a empresa está querendo. Então, essa identificação de oportunidade, ela pode sair dessa dimensão da identidade visual. Então, é importante você observar aquela empresa onde você está inserido, como é que as coisas se dão. Descobrir quem é o público, porque a gente precisa saber exatamente para quem que a gente vai vender, que linguagem que esse público fala, quais são as coisas nas quais eles acreditam e qual é o repertório que eles já têm. A gente vai ver os objetivos, tanto do projeto quanto da marca, e aí, no nosso caso, o que essa empresa quer quando ela me contrata para fazer uma identidade visual? Ela quer aumentar a venda, ela quer aumentar reconhecimento, ela quer mudar a visão que as pessoas têm dela no mercado, o que ela quer de mim? De mim não, né? No caso da identidade visual que ela está solicitando. O que ela precisa? Onde é que ela quer chegar com aquele investimento em identidade visual? Exatamente em quanto tempo ela vai receber esse retorno na cabeça dela. Ter esse papo com o teu cliente é sempre importante, porque para nós que estamos no meio do design, às vezes a gente pensa em coisas que o cliente não pensa. E às vezes a gente está tão habituado com os objetivos com os quais a gente lida todo dia que a gente não consegue perceber que o cliente às vezes está querendo uma outra coisa e que talvez a identidade visual sozinha não possa trazer para ele aquilo que ele está querendo. Então, esse momento do briefing é importante para vocês deixarem claros. Lembra das limitações e das oportunidades que a gente vai traçar nessa problematização? O briefing pode vir justamente para te ajudar a ter essa conversa franca. Os valores de marca são importantes, porque a gente precisa saber no que aquela marca acredita, e é importante que a gente receba dessa empresa um cronograma. No caso do desenvolvimento de projeto que a gente tem aqui, o nosso cronograma é o cronograma da disciplina. A gente vai ter no dia 30 de março a apresentação da identidade visual, que, se não me engano, no dia 10 de maio, salvo engano, a gente precisa conferir lá no nosso cronograma, a gente vai ter a apresentação desse sistema de identidade visual a partir do manual de identidade visual pronto, fechado, tudo lindo e maravilhoso. Bom, a equipe do projeto, para a gente, é importante saber, é que vocês escolheram quem vai trabalhar, mas quando a gente fala de equipe do projeto na vida real, é muito importante você saber qual a empresa, quem é que decide, e tentar reduzir isso ao menor número de pessoas possível. Porque é muito comum, principalmente com empresa pequena, você faz lá, sei lá, 3 opções de identidade visual e você vai apresentar. Aí é uma história, será que eu posso levar para minha mulher dar uma olhada? Será que a minha filha pode dar? Eu tenho um sobrinho, sempre tem mais gente querendo adaptar. Se vocês tiverem condições de maneira profissional, educada, com aquele jeitinho, limitar quem é que vai decidir de fato, para vocês se concentrarem naquela pessoa que tem poder de decisão, isso também passa a ser importante para vocês. É importante identificar os pontos críticos, né, aquilo que vai ser enfrentado durante o projeto, e esse ponto crítico pode ser tempo, esse ponto crítico pode ser dinheiro, esse ponto crítico pode ser o objetivo. Como é que você vai saber isso? Conversando com o teu cliente a partir do seu brief, e aí também estabelecer quais são as informações complementares, porque às vezes é um ramo que você nunca atuou. Sei lá, podem te convocar para, sei lá, uma fábrica de bolo. E aí você não sabe que o bolo sai para embalagem na temperatura de, sei lá,
60 graus Celsius, e aí você não pode usar plástico de baixa densidade, porque ele vai ser tóxico, e aí o seu desenvolvimento de embalagem vai estar limitado. São coisas que você não sabe do dia a dia da empresa com a qual você vai trabalhar. Então, é importante você saber essas dimensões de mercado, e também questões éticas, questões de restrições ambientais, todo esse processo, restrições jurídicas que às vezes tem. Por exemplo, não sei se essa regra caiu, mas, há um tempo atrás, eu acho que caiu, pelo que eu ando vendo no Instagram, mas há algum tempo atrás, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Odontologia, eles consideravam infração ética médicos terem perfis no Instagram para venderem serviço. Há uns 3, 4 anos atrás, isso era uma realidade. Eu ando vendo tanto anúncio de blogueirinha fazendo lipo HD, que eu acredito que talvez essa regra tenha caído nesses conselhos regionais. Mas existem algumas profissões e algumas áreas que têm determinadas limitações que você só vai saber perguntando no briefing. E, por fim, a gente precisa entender o mercado onde ele está inserido. Ninguém vai saber melhor sobre o próprio produto e sobre o mercado ou te dar as melhores pistas para você começar a sua investigação do que o teu próprio cliente. A gente também precisa saber do processo produtivo dele e a gente precisa saber do produto final dele. Como é que isso tudo acontece dentro da empresa. Imagina que você resolve fazer uma identidade visual toda no Illustrator. E aí você gerou todos os arquivos lá e é um escritório de advocacia e a única coisa que eles usam é o Word. Ou melhor, eles usam o LibreOffice. Como é que você faz? Então você precisa entender essas dinâmicas, quais são os arquivos que você vai entregar, tudo isso. Como eu disse, não necessariamente isso precisa ser numa única reunião. Isso é um processo de desenvolvimento e de diálogo que você vai estabelecendo ali com a empresa. Aqui a gente vai ter agora, na próxima página, assim que carregar, algumas referências bibliográficas para essa construção de briefing, que estão nesse conteúdo em pílulas que a Juliana deixou para vocês lá. Bom, vamos falar de algumas ferramentas que a gente pode usar? Vocês já ouviram falar de mapa de stakeholder? Eu vou perguntando as ferramentas que vocês já ouviram, justamente para que a gente saiba onde que a gente tem que se alongar mais ou menos. Bom, o mapa de stakeholders, ele é uma ferramenta que ele tenta identificar quais são os pontos-chave. Quem é que se joga? Quem é que decide? Quem é que faz o que dentro do panorama de uma empresa? Por que para a gente é importante saber quem são os stakeholders de uma empresa? Porque com isso você consegue saber qual a importância que cada um tem no jogo. Quando a gente vai fazer o mapeamento de uma empresa, às vezes a gente se atém só ao dono da empresa e ao público-alvo, e nem sempre são eles os únicos atores na construção daquela experiência de marca. Vou dar para vocês um exemplo super simples. Vocês já compraram Magazine Luiza, Casas Bahia, coisas assim? Se você comprar no Magazine Luiza, que hoje em dia ele é o que a gente chama de marketplace. Eu posso ter uma empresa, ofertar coisas no Magazine Luiza. A pessoa entra no aplicativo do Magazine Luiza e compra o meu produto dentro do aplicativo do Magazine Luiza. Para a pessoa que comprou, ela comprou de quem? Do Magazine Luiza. Porque ela não se ateve lá de ler, vendido e entregue por quem. Então, toda a experiência dela dentro do Magazine Luiza está atrelada à minha empresa que está ali dentro. Então, se eu fizer uma entrega ruim, se eu atrasar, se eu não responder, se meu produto for de baixa qualidade, o meu consumidor final, que comprou o produto de mim, ele vai botar toda a culpa no intermediário com a Magazine Luiza. Então, você percebe que você não pode analisar só o público e só o cliente, você tem que analisar uma cadeia de atores, de pessoas envolvidas naquele processo. Tá, Dani, mas como é que eu faço isso? A primeira coisa que você deve fazer é uma análise sistemática de coleta de informações sobre o processo daquela empresa. Lojas afiliadas a Americanas é a mesma coisa, é porque elas não são afiliadas. É porque antigamente a gente tinha uma ideia de matriz e filial. Matriz era a empresa principal e filial eram a mesma empresa com outras sedes em outros lugares. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, uma grande feira. O aplicativo das Americanas, o aplicativo do Extra, do Magazine Luiza, essa galera toda, eles são uma plataforma onde outras empresas ofertam serviços. E aí, quando você vai comprar no Magazine Luiza, é porque você confia no Magazine Luiza. Então, eles emprestam para essa galera
para essas outras empresas a confiança que eles já construíram enquanto marca, mas, ao mesmo tempo, eles põem essa confiança em risco pelo tipo de parceria que eles estabelecem. Então, às vezes eles vão acertar, às vezes eles vão errar, e aí eles vão balanceando esse jogo aí de apostar reputação e construir reputação em cima de terceiros, entendem? Na verdade, quando a gente está falando dessa coisa de marketplace, você tem muita coisa para olhar. Porque às vezes é vendido por uma empresa e entregue pelas americanas. Às vezes é vendido e entregue pela outra empresa. Então, a gente às vezes é levada, a gente não presta atenção na letrinha miúda e está jurando que está comprando de A e está comprando de B. Essas empresas, elas sempre nos dão alguma garantia. Assim como o Mercado Livre, ele dá através do Mercado Pago algumas garantias, né, que você Mercado Livre te dá algumas garantias, Americanas também, Magazine Luiza também. Isso tudo é uma maneira deles das empresas que estão ofertando esse espaço de venda, de garantir mais ou menos um controle em cima desse processo que eles têm ali. Esse exemplo do marketplace, para a gente, ele fica fácil de ilustrar justamente porque a gente percebe que, por mais que a gente acredite que vai ter que prestar atenção em quem vende e quem compra, a gente tem um meio de campo ali para gerenciar. Quando você vai num restaurante e o garçom é novo, você tem uma experiência diferente de quando você vai e aquele garçom está ali há milhares de anos. Você vai ficar perguntando para o garçom quanto tempo ele está trabalhando ou você quer apenas ser bem atendido? É assim que a coisa vai acontecer. E aí, quando a gente começa a analisar essa cadeia produtiva como um todo, a gente começa a perceber tanto oportunidades, quanto perceber também o que importa dentro da empresa. Quando a gente vai trabalhar, a imagem está péssima para vocês. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Isso. Bom, aqui a gente tem um mapinha do que a gente chama de possibilidades dos stakeholders. Isso é de um site de design de serviço, aonde você entraria para falar de uma empresa, você faria uma lista de todo mundo que está envolvido com o processo do serviço prestado por aquela empresa. Então, você vai ter lá no núcleozinho, a gente está um delay entre o que eu vejo no meu celular e o que aparece para vocês. Isso, esse núcleozinho, público-alvo e staff envolvido. Isso é o núcleo de participação da empresa. Sem isso daí não vai existir. Só que à medida que a gente vai ampliando o entendimento desse serviço, a gente começa a lidar com os stakeholders diretos e com os stakeholders indiretos. Tânia, eu não estou entendendo nada. O que é esse monte de termo em inglês? Você está falando do quê? Eu estou falando de todo mundo envolvido no processo de construção da experiência de compra. Então, a partir do momento que eu identifico quem é que está envolvido naquela lista e identifico qual é o papel dele e como é que ele pode ajudar ou atrapalhar o andamento do projeto da empresa a partir de influências positivas e negativas, eu começo a entender melhor o que eu posso fazer ali. O quarto passo vai ser quantificar esse poder de influência e de interesse de cada interessado no processo da empresa. Eu continuo não entendendo nada, Dani, do que você está falando. Vamos exemplificar? Aqui a gente tem uma tabelinha que ela é baseada numa ideia, por exemplo, de um evento. Vamos pensar em um evento que todo mundo está acostumado a lidar. Vamos falar de festa de aniversário. Festa de aniversário é muito pessoal. Vamos falar... todo mundo aqui em algum momento participou da AVIA, eu imagino. Porque vocês já são alunos mais antigos, pelo menos saber o que é a semana de design que a gente fazia, todo mundo sabe, né? Então vamos lá. A AVIA, todos os anos que aconteceu, ela era patrocinada, 99% dela, pela FAPEAL. Então, a FAPEAL, ela nos dava um determinado valor para a gente poder fazer todas as atividades da AVIA. Aí, o que a FAPEAL trazia de positivo para a gente? A grana, o apoio político, porque o fato de ser patrocinado pela FAPEAL era uma chancela que nos abria várias portas de negociação. E o que ela tinha de negativo? Que negativo é, na verdade, o que ela te cobra, não necessariamente que era uma coisa ruim. Ela exigia um controle burocrático bastante alto, um volume de trabalho burocrático muito grande, porque era o tipo de retorno que a gente tinha que dar para eles de relatório financeiro, toda essa coisa. Além da FAPEAL, que era o nosso patrocinador, a gente tinha equipe.
A nossa equipe era formada essencialmente por 3 ou 4 professores, a depender do ano, professores da FAO, e monitores, que geralmente eram vocês. Essa equipe, a gente procurava construir um senso de, acho que de vocês ninguém nunca foi monitor, mas enfim, a gente conseguia construir um senso de companheirismo ali, de irmandade, que tornava a cooperação e o ambiente de trabalho entre os monitores muito tranquilo e muito leve. Isso era positivo. Mas, de forma negativa, a gente tinha, às vezes, a falta de experiência ou até a falta de compromisso de um ou outro membro, porque ficava contando que outra pessoa ia resolver aquele assunto. Fornecedores. A gente tinha o pessoal que fornecia para a gente as passagens, a gente tinha o pessoal que fornecia material gráfico, a gente tinha o pessoal que fornecia a parte de construção de site e de rede social, operacionalização daquilo, a gente tinha fornecedor das inscrições, a gente tinha uma série de fornecedores. Esses fornecedores, se eles entregassem tudo no prazo lindo e maravilhoso, se eles não entregassem no prazo, era a possibilidade de aspectos negativos que eles tinham. A gente não tinha, aí na listinha tem um gerente rival, mas a gente não tinha um gerente rival porque a gente sempre colocava numa data que não existia outro evento de design acontecendo no mesmo tempo, então não tinha que rivalizar com outro evento. E a gente tinha os usuários, que eram as pessoas que iam lá para assistir as palestras, para fazerem os cursos, para mandarem os trabalhos. Essas são as pessoas que estavam envolvidas na AVIA. A partir do momento que eu as listo, e que eu vejo quais são os aspectos positivos e os negativos que elas podem trazer para o evento, eu consigo estabelecer um grau de poder, quanto que ela pode ajudar ou atrapalhar, e eu preciso também criar um grau de interesse. Por exemplo, se eu tenho todo o meu sistema de inscrições, ele ia acontecer através de um site, certo? Bom, se o meu site não estiver funcionando, você concorda que ele pode lascar com o meu evento? Então, o poder do site. Dentro da estrutura do evento, que tinha uma parte de inscrição digital, o poder desse site era muito alto. Se ele não funcionasse, nada funcionava. Mas você concorda comigo que a local web, que era onde o site era hospedado, para ela, se o site estava ou não estava funcionando, se tinha algum problema, para ela não fazia muita diferença? Então, ela tinha um poder alto, mas ela tinha um interesse baixo. Então, eu já tinha 2 índices ali. A minha equipe de monitores, ela tinha um poder relativamente alto, porque todas as funções, de alguma maneira, dependiam deles, mas a maioria deles também tinha um interesse alto, porque como a gente construiu uma relação com esses monitores e eles se sentiam donos do evento, a gente conseguia equilibrar o poder que eles tinham com o interesse que eles tinham do evento dar certo. E aí a gente ia item por item, ator por ator daquela listagem, estabelecendo o grau de poder e o grau de interesse que cada um deles tinha. E a gente fazia isso tudo para poder criar um mapa, porque quem criou a sistematização desse mapeamento de stakeholders, ele quer saber o que ele vai ter que fazer com cada um daqueles atores. Não é só uma lista de quem está envolvido com o processo, e nem uma lista de tarefas relacionadas. É para que eu, gerente de projeto, eu consiga saber o que eu tenho que fazer para aquela pessoa. Estão vendo aí na tela que a gente tem ali pela lista, a gente tem um patrocinador que tem um alto grau de interesse, um alto grau de poder, eu tenho um usuário que ele tem um baixo poder, mas ele tem um alto interesse, e aí tudo isso faz com que a gente consiga dividir tudo em quadrantes. Então, quando a pessoa, aquele personagem, aquele elemento dentro da cadeia produtiva do serviço ou do produto a ser ofertado, ele tem muito poder e muito interesse, eu preciso gerenciar ele. Eu preciso, de alguma maneira, manter ele feliz e manter ele funcionando. Eu preciso estar atento ao que vai acontecer com ele. Se ele tem muito poder, mas ele tem pouco interesse, eu preciso mantê-lo satisfeito. Porque ele tem muito poder. Se ele ficar insatisfeito, ele me atrapalha. Mas como ele tem pouco interesse, eu também não tenho que cuidar dele tão de perto. Desde que ele esteja feliz, satisfeito, para mim tá massa. Agora, se ele tem pouco interesse e pouco poder, ele precisa ser apenas monitorado. Ele existe, ele faz parte da cadeia. Eu não quero que os aspectos negativos da ação dele atrapalhem meu processo produtivo, mas eu só preciso saber que ele está ali vivo, conferir os sinais vitais. Agora, se ele tem pouco poder e muito interesse, o que vai ser
importante é estabelecer um processo de manter esse gerente informado, esse ator informado, para que ele mantenha esse interesse alto. Como ele tem baixo poder, ele recebendo as informações, ele não necessariamente precisa estar satisfeito, ele precisa estar informado. Então, quando a gente faz esse mapeamento dos stakeholders, a gente tenta identificar quem é que está atuando no processo de construção, divulgação, manutenção daquela marca-produto, quais as atividades que essa pessoa desempenha, tanto positiva quanto negativamente, e a gente tenta mapear o grau de poder dela, o que ela pode fazer para dar errado, o que ela pode fazer para dar certo, e o grau de interesse dela. E a partir disso, a gente mapeando todo mundo, a gente tem ações que são propostas para que cada um daqueles elementos estejam ali presentes. Então, por exemplo, o meu público-alvo, ele pode ser um público-alvo que tem muito poder, porque é ele quem garante que a empresa continue vendendo, mas ele pode ser um público-alvo de pouco interesse. Sei lá, vocês têm muito interesse em arroz? Você come arroz todos os dias? Eu como arroz praticamente todos os dias. Mas eu não tenho, assim, muito interesse por arroz. Sabe? Mas você tem interesse, assim? Você quer saber da safra, dos grãos e tal? Você não tem muito interesse. Mas você tem um certo poder porque você precisa comprar. Então, ele precisa me monitorar. Sabe? Ele precisa me manter satisfeito. Se eu tiver um arroz que eu comprei hoje, semana que vem ele já está dando bichinho, eu passo a estar insatisfeito. Então, ele precisa sacar qual é. Eu, consumidora de arroz, onde é que eu estou? É diferente, por exemplo, de um consumidor de café gourmet, ou de cerveja, ou de qualquer coisa de comida, assim, de vinhos. Quando a pessoa tem muito interesse, exatamente, ela começa a querer se informar mais, e aí ela começa a ter muito poder e muito interesse. Então, eu preciso gerenciar ela. Eu preciso garantir que esse interesse dela venha de forma positiva para a minha empresa. Então, o mapa de stakeholders seria para isso. Vocês conseguiram acompanhar? Ficou alguma dúvida? Precisa explicar de algum outro jeito? Como é que tá para vocês? Preciso de um feedback para ver para onde que a gente vai agora. Até agora tá ok. Então, beleza, vamos lá. Bom, o mapa de stakeholders é uma sugestão para vocês associarem como ferramenta junto com o briefing e para que vocês também mapeiem um pouco melhor qual que é o perfil dessa empresa. Agora a gente vai falar especificamente do produto que aquela empresa com a qual você vai trabalhar ele vai oferecer. As pessoas não compram produtos, e sim as expectativas dos seus benefícios. O produto é tudo aquilo em que se acha cercado, elaborado, reforçado e que tem o poder de afetar a escolha do meu consumidor. Essa definição de produto, ela nos leva a entender como é que a empresa ela se coloca para fazer uma oferta para o teu cliente. Existe o ponto de vista da gestão da empresa e da gestão do produto e o ponto de vista do marketing desses produtos. Nós, enquanto designers, precisamos entrar em contato com o produto que aquela empresa está ofertando para saber como é que a gente vai se colocar nesse processo. Quando eu estou falando aqui de produto, a gente precisa entrar em contato com alguns conceitos que vêm lá da administração de empresas. Por que eu estou falando tudo isso? Via de regra, isso não deveria caber a gente devia receber isso mais ou menos pronto, mas a gente não vive no mundo ideal. A gente saiu de uma geração de super especialistas, onde a pessoa só cuida da unha, do dedo mindinho, da mão esquerda de pessoas nascidas no mês de maio dos anos 1980 e 1984, que é extremamente especializado, há uma demanda que a gente seja cada vez mais ultra transdisciplinar. Então, esses conhecimentos podem nos ajudar na construção do briefing, na relação que a gente vai estabelecer com o cliente. Então, assim, é um processo de problematização que está indo aqui para além do design, justamente porque cada vez mais a gente precisa entender de mais coisas para que o nosso cliente atinja aqueles objetivos dele quando ele nos contratou. Dificilmente os objetivos dele são realistas, dificilmente os objetivos deles dizem respeito apenas ao design. Então, a gente precisa, pelo menos, entender um pouco mais o que está ali envolvido, nem que seja para tirar o nosso da reta, para falar assim, olha, querido, isso que você está querendo, você não vai conseguir com a identidade visual, sabe? E você dizer que você não consegue resolver, não necessariamente é uma boa política de negócio, se você for trabalhar enquanto autônomo. Você pode dizer, olha, eu não consigo fazer tal coisa, mas, em compensação, a gente pode fazer
tal outra coisa, certo? Então, vamos lá. Bom, a gente precisa, quando a gente vai falar desse produto da empresa, a gente precisa entender quais são as necessidades do produto, se o produto ele pode ser criado, se existem os recursos disponíveis para a criação daquele produto, se o marketing e a finanças eles já chegaram a um acordo quanto ao preço de venda daquele produto, se o design do produto que está sendo ofertado, nós não, sei lá, a gente está lidando com uma loja de bicicleta, o design das bicicletas daquela loja, ele atende o que o mercado precisa de bicicletas? Em que ponto da curva aquele produto está? Quantos protótipos eu poderia fazer no desenvolvimento de uma embalagem, no meu sistema de identidade visual, por exemplo? Como é que vão ser distribuídas as amostras daquele produto? São uma série de questões que são de logística e de administração, mas que elas vão impactar nos resultados de como aquela empresa se apresenta para o mundo, de como o produto dela vai ser apresentado para os clientes dela. Então, a gente precisa, por exemplo, entrar em contato com uma ideia de mix de produtos. O que são mix de produto? De acordo com as definições do marketing, o conceito é utilizado para indicar a variedade ofertada por uma empresa ao mercado. Então, se a gente pegar o mix de produtos, sei lá, da Embeleze. A Embeleze tem umas 30 linhas diferentes. Ela tem Novex, ela tem Novex Ultra, ela tem coisa para fazer cronograma capilar, ela tem um mix de produto bem extenso. Esse mix de produtos, ele nos permite, por exemplo, dimensionar qual que é o tamanho da empresa. Qual que é o know-how que ela tem de logística para entregar tantos produtos diferentes. A gente consegue, por exemplo, fazer uma associação com o capital de giro que ela tem. Se vocês pensarem, vamos trazer uma coisa perto da gente. Vocês conhecem essas hamburguerias gourmet que tem em Maceió? Acho que tem umas 3 ou 4. Tem Santo Burger, tem a Black Beef, é Black Beef, né? Então, vocês já repararam que o cardápio delas é reduzido? Elas nunca têm, assim, 20 opções de sanduíche. É sempre um cardápio reduzido. Por quê? O mix de produtos delas está relacionado, por exemplo, com a capacidade de estoque que eles têm. Se eu resolver abrir uma hamburgueria que ela tem 50 opções diferentes de sanduíche, eu tenho que ter em estoque produtos para fazer os 50 sanduíches. E se eu estou falando de comida, geralmente isso é perecível. Então, ou eu tenho um fluxo de clientes que aqueles 50 pedidos ali estão girando, ou eu vou ter um prejuízo financeiro porque eu vou perder mercadoria porque elas vão perder a validade. Então, a maioria dessas empresas trabalha com um mix de produto reduzido, porque isso diz respeito justamente ao quanto de estoque que ela vai ter, a margem de perda que ela tem daqueles produtos e assim sucessivamente. A gente precisa entender como é que esse mix de produto vai se comportar no imediato, no médio e no longo prazo. Vocês lembram que na última aula a gente estava falando das extensões dos sistemas de identidade visual? Eu tenho sistemas de identidade visual que eles vão dar conta, que os elementos deles vão dar conta da demanda imediata, outros vão dar de toda a demanda da rede, dividindo em médio e longo. Isso tem uma relação direta com o mix de produtos da empresa. Eu preciso saber o que compõe. A gente tem uma definição que está até aí para vocês na tela, jurídica, da diferença entre produto e serviço. Produto seria qualquer produto móvel, imóvel, material e imaterial, e o serviço é qualquer atividade que eu recebo para fazer, mas que ela não é palpável. Fazer uma identidade visual não é uma prestação de serviço, por exemplo. O processo de criação é uma prestação de serviço. É diferente de você vender um batom, que a pessoa pega o batom e leva embora. Então, essas definições, o que é produto, o que é serviço, também pode ser importante. Vocês têm, naquele rol de empresas que vocês têm, algumas oferecem produtos e serviços. Então, como ela tem mais de um produto, eu preciso entender o que é esse mix de coisas que ela oferta para o cliente dela. Eu querendo passar um negócio no lugar errado. Bom, além da gente pensar nesse mix de produto, a gente precisa também entender alguns elementos básicos do que é um produto. Eu preciso entender a composição desse produto. E quando eu estou falando de composição, eu preciso pensar em matéria-prima, em mão de obra, em preço, em custo, qualidade, comunicação, marca, embalagem, cor. Tudo isso está envolvido na composição de um produto. Outra coisa que eu preciso entender é que existe um valor agregado a esse produto. Esse valor agregado,
ele vai estar vindo ali por questões de uso do produto ou por outras questões conceituais. Eu posso, por exemplo, ter um valor agregado em relação à durabilidade. Eu sou de uma geração que existe, vocês nunca devem ter ouvido falar dessa marca, mas existia uma marca de equipamentos de áudio e vídeo chamada CCE, que era ótimo lá na Nokia. Nokia era um celular que nunca estragava. A CCE era uma marca de produtos audiovisual que todo mundo considerava péssima, que o pessoal chamava de com certo estrago. Ela era barata, mas ela tinha pouca durabilidade. Isso é um valor agregado ao produto. Eu sou de uma época que você queria um produto bom, você comprava um Brastemp, era até um dos slogans, né? Não é assim, uma Brastemp. E tudo isso é valor agregado, é um valor que passa a ser associado com um produto que ele vai perpetuando, ele não necessariamente depende da minha experiência pessoal com o produto. Você imagina, você ouviu dizer, você construiu, tem um valor agregado ao produto que tem a ver ou com a durabilidade, com a melhor utilização, ou com o desempenho, ou com a garantia. São coisas que são percebidas pelo produto e isso vai perpetuando para além da pessoa que adquiriu de fato o produto. E aí a gente tem o que a gente chama de valor percebido no produto. Porque é muito comum que a gente perceba algumas coisas do produto de forma aumentada ou de forma reduzida, e aí a gente precisa saber que tem o que é real e o que é valor percebido, e o que é valor agregado. Então, algumas coisas, sei lá, essa estante é amarela. Isso é uma característica do produto, certo? O valor agregado a ela, o que me motivou a comprá-la foi o preço. Então, eu não tenho uma expectativa de durabilidade dela. Então, eu analisei custo-benefício e comprei porque ela era barata. Isso é um valor percebido. É uma análise que eu faço. Eu comprei porque é barato e é isso que motivou a minha compra. Então, a gente precisa dessa organização desses elementos para entender qual é o produto que está sendo ofertado. E aí tem um outro negócio interessante para a gente pensar, que é o ciclo de vida do produto. Vocês já devem ter estudado o ciclo de vida de produto em projeto de objetos. Em tese, vocês já fizeram projeto de objetos 1. Todo mundo dessa turma deveria ter feito, ou 1 ou 2. Só que aqui a gente está falando de um outro ciclo de vida do produto. Porque o que vocês estudaram em desenvolvimento de produto diz respeito da retirada de matéria-prima que vai estar agregada àquele produto, até o momento do descarte final dele. Isso é o ciclo de vida de produto de desenvolvimento de produto. Aqui a gente está falando de um ciclo de vida de produto em relação à percepção desse produto e dele dentro do mercado. Como assim, Dani? Eu não estou entendendo. Bom, isso aí que vocês estão vendo é uma curva de desenvolvimento das fases do ciclo de vida do produto. Então, eu não estou falando do relógio que eu estou desenvolvendo para a marca X, eu estou falando de relógios. E aí, para você inserir um relógio no mercado, você tem uma curva com a qual você vai lidar. Vou explicar isso melhor. Todo mundo sabe que hoje em dia tem esses smartwatch, não sabe? Que são relógios que geralmente estão conectados com seu celular, e aí ele começou um desenvolvimento para quem era esportista, inspirado no pessoal que usava para maratona, e aí ele começou a ter umas outras funcionalidades. Por exemplo, eu tenho um smartwatch que eu comprei uma semana antes da pandemia, jurando que eu ia correr na orla todos os dias. Uma semana antes da pandemia, eu comprei. E ele serve para medir o meu sono e para eu ler as minhas mensagens do WhatsApp no relógio. É a função que ele tem real. Só que eu, Dani, comprei um relógio, um smartwatch, em março de 2020. Eu comprei ele já estava nessa curva aí que vocês estão vendo aqui do lado, ele já estava nessa parte aí, ó, ele já estava entrando na maturidade. Por que eu estou falando isso? Existem smartwatches há pelo menos uns 10 anos, e eles eram usados para públicos muito específicos. Por quê? Era um produto que estava sendo inserido no mercado. E produtos a serem inseridos no mercado, ele vai ter uma fase de desenvolvimento, que é onde lá, quando vocês estão desenvolvendo o produto, vocês estão falando de inovação.
Vocês estão identificando uma demanda que ainda não foi suprida, que vocês estão experimentando maneiras de suprir aquela demanda. E essa é uma fase de muito gasto, muita pesquisa, muito trabalho, mas que não traz lucro ainda para aquela empresa. É um problema que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem um baixíssimo desenvolvimento de inovação, porque você não tem empresas nacionais que tenham know-how e interesse em aplicar no desenvolvimento de novos produtos. Então, normalmente, as nossas marcas, elas começam a apresentar produtos que todo o seu processo, todo o risco de desenvolvimento, todo o custo de desenvolvimento foi feito por outras empresas. A gente acaba replicando esse desenvolvimento. E isso acontece muito na China também. A China tem um processo de desenvolvimento de produtos que eles chamam de engenharia reversa. Eles pegam um produto sensacional de uma marca X, que foi quem de fato investiu na pesquisa, no desenvolvimento daquilo, desmonta, descobre como é que faz e replica. Por isso que eles conseguem vender tão barato, porque eles não lidam com vocês estão vendo que tem uma linha vermelha, que é o lucro, que está indo lá embaixo, e eu tenho uma linha azul, que é a da circulação das vendas desse produto. Desenvolver o produto, ele vai começar a ser vendido, mas ele nunca vai ser vendido igual para todo mundo. Quando eu estava falando do smartwatch, as primeiras pessoas que começaram a comprar esse produto eram pessoas que tinham interesses, por exemplo, em corrida, de treinamento de atleta. Então, isso estava sendo desenvolvido ali, e eles estavam dispostos a pagar um valor alto, porque o valor percebido do produto para eles era muito bom. O monitoramento do processo de treino deles, para eles, traria um resultado que vale um investimento de você pagar, sei lá, 6, 7 mil reais num relógio. Os relógios da Apple hoje, se você for comprar no Brasil, também vai estar aí na faixa de 8 mil reais. Mas, né, quem é que está comprando o Apple em 2021 no Brasil? Então, vamos lá. Essa fase de introdução, as vendas começam. Depois a gente tem uma fase de crescimento, onde mais pessoas começam a comprar aquele produto. Então, eu ampliei meu leque de consumidores. E aí ela vai chegar numa maturidade, onde basicamente todo mundo tem, até que todo mundo cansou, as pessoas começam a parar de comprar e aquele produto entra em declínio. Eu trouxe para vocês como exemplo essa bendita dessa calça Saruel, que ela foi moda há uns anos atrás, e ela era o sonho de consumo de quase todo mundo que era mais vanguardista na moda. E aí, eu mostrei para vocês essa imagem aonde eu associei determinadas marcas com essas marcas ofertando para os seus clientes uma calça Saruel. Vocês vão ver que a partir do perfil da marca, ela se insere numa fase diferente do ciclo de vida do produto. Se eu pego uma marca como a Cavaleira, que é ligada a um público jovem, cobra mais caro, que, pelo menos na minha época, né, era um povo mais modernoso, não sei nem se a gente poderia substituir, sei lá, por Vans, me diz aí uma marca, vocês jovens, que é uma marca antenada, que gosta de novidades. Me dá aí um exemplo. Essa marca vai começar a vender o produto ainda na sua introdução, porque ela pode cobrar um preço mais alto, então ela consegue equilibrar com o desenvolvimento de produto. Quando eu tenho uma marca que o público dela até compraria a calça Saruel, mas não é exatamente o foco, como uma Nike, que é uma marca mais esportiva, essa marca ela vai começar a vender aquele tipo de produto, calça Saruel, quando esse produto já estiver na sua fase de crescimento. Por quê? As pessoas começaram a ver aquilo circular, eu tenho aquela prima que é muito ligada em moda, e eu achei aquela calça me parece interessante, talvez eu possa usar e tal. Quando aquilo começa a entrar no interesse de um grupo maior de pessoas, você tem outras marcas que começam a vender aquele mesmo produto. A Renner, que você compra porque é barato e porque está aparecendo na novela, ela vai começar a vender quando o produto já estiver na maturidade. Por quê? Porque ela não está disposta em arriscar. Ela quer uma venda garantida. Agora, quando a calça Saruel chegar no Torra, amigo, todo mundo já usou. Então, o produto já está caindo em declínio. Então, você precisa entender o tipo de produto ou serviço que o teu cliente oferece, aonde que o produto do teu cliente vai começar a ser ofertado. O teu cliente é um cliente da fase de introdução e desenvolvimento? Ele é um cliente do crescimento? Ele é um cliente da maturidade? Por quê? Porque isso vai determinar algumas escolhas também para a tua criação de identidade visual. Então, você entender esse ciclo de vida do produto comercialmente falando, ele vai te ajudar a entender qual é a postura do teu cliente em relação até o público consumidor dele. Vai te dar mais pistas a esse respeito. Deu para entender? Isso, uma multi é um bom exemplo de lugar caro, que vai te cobrar os olhos da cara para uma coisa que daqui 3 meses vai estar na renda. Mas é um bom exemplo.
Dessa parte de entender como é que o ciclo de vida do produto se relaciona com a tua realidade para a criação do sistema de identidade visual, é que a gente está problematizando. A gente está tentando entender, primeiro, o que o meu cliente quer, e segundo, como é que eu posso entregar para ele aquilo que ele quer, para fazer os limites, para ver, traçar quais são os conceitos com os quais a gente vai trabalhar. Vamos falar agora de público? Talvez público seja a parte daqueles 4 lugares que eu falei para vocês para a gente problematizar, que vocês tenham tido mais contato, que vocês conheçam um pouco mais as ferramentas. Bom, entender o comportamento do consumidor é entender como as pessoas pesquisam e consomem produtos e serviços. Também é entender quais são os fatores que pesam na hora de escolher uma marca. É encontrar oportunidades para aumentar suas vendas, é tudo isso e muito mais. Então, entender o seu público é você entender com quem você está lidando, com quem você está falando. Quando a gente está falando desse público consumidor e desses usuários dos meus produtos, eles têm algumas expectativas. Eu, por exemplo, tinha expectativa de um micro-ondas silencioso e parece que não vai rolar, porque daqui a pouco ele vai apitar no ouvido de vocês. Meu sonho era um micro-ondas silencioso. Alguém já teve esse sonho? Porque eu sou aquela pessoa que aperta o botão de parar faltando 1 segundo para eu não ter que ouvir o apito do micro-ondas. Eu também. Quem é que... Micro-ondas é um negócio para fazer as coisas rápido, certo? Quem é que liga o micro-ondas e sai de perto para precisar que ele apite para te contar que o negócio ficou pronto? Me explica. Eu nunca entendi. Eu como muito de madrugada. É quando eu ligo, ó, ainda é 4 vezes, 5. Quando eu ligo de madrugada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele na tomada e abrir ao mesmo tempo, porque é um estrondo do sol. É o apitado dele ligar e o de abrir. Aí eu ponho o negócio lá e deixo esquentar. E quando falta 1 segundo, eu tiro. Porque eu como muito madrugada. E para não fazer barulho nenhum, eu tenho que ficar fazendo todo esse ninja para evitar. Sei exatamente como é que é. Então, expectativas de produto. Coisas que eu tenho expectativa que fossem silenciosas e não são. Ar-condicionado, micro-ondas, máquina de lavar. A minha máquina de lavar parece uma impressora matricial. Sabe aquela antiga que fazia assim, é o barulho que ela faz. Como é que você lava a roupa de madrugada? Porque meu sonho de consumo era botar as roupas dentro da máquina de madrugada, ela lava lá, eu acordo no outro dia e estendo. Não tem que ficar, né, gerenciando ela. Então, expectativas dos usuários em relação aos produtos. Eu vou até abrir a janela de novo, porque já que não era o vento, eu não preciso morrer de calor. Então, esses meus usuários, eles vão ter algumas expectativas em relação aos produtos que aquela marca com a qual eu estou trabalhando está oferecendo. E é uma expectativa muito próxima do que a gente tem no ciclo de vida também. Porque quanto mais tranquilo for para o meu consumidor, por que ele está comprando aquele produto, mais fácil fica para eu saber o que ele valoriza. Porque se a pessoa está disposta a pagar por status, é um tipo de consumidor muito diferente de quem está disposto a pagar apenas comprar um produto que ele é o mais barato, entendeu? Então, a gente tem todo esse processo para conhecer um pouco melhor. E aí, as ferramentas que a gente usa para conhecer esse consumidor, elas são ferramentas que vocês já têm mais costume. Acredito que todos vocês já trabalharam com a ferramenta de persona, certo? Persona todo mundo conhece? Eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui. Porque como a gente tem muito conteúdo, as coisas que vocês já sabem, eu vou passar batido. Se sobrar dúvida, vocês levantam a mão aí e a gente resolve. As personas é a criação de um personagem fictício que deveria fazer a síntese dos meus clientes, dos meus usuários, de uma maneira geral, seja pela decisão de compra, seja por ser quem são os últimos usuários, de fato, daquele produto. Essas personas, elas são uma síntese, elas são uma ficção. E, ao contrário do público-alvo, elas falam de um cliente ideal e elas fazem uma construção que está para além do que a gente chama de dados sociodemográficos. Esse meu cliente ideal, ele serve para que eu tenha uma ideia de que o meu cliente, no que ele acredita, o que motiva a compra dele. E aí a gente precisa entender a diferença entre persona e público-alvo. Durante muitos anos, trabalhou-se com uma ideia de um público que ele era mais, como é que eu vou dizer, mais linear. Então, quando você falava de público-alvo, você falava assim, mulher, que mora em cidade, de renda tanto a tanto, de idade X. Parecia que só existia um tipo de mulher quando você estava falando disso. E eu sempre trago para vocês o exemplo das professoras de vocês. Eu, Ju Donato e Ju Micaela.
a gente tem o mesmo emprego, a gente mora na mesma cidade, a gente tem praticamente a mesma idade, a diferença entre a gente não passa de 6 meses, e nós somos extremamente diferentes nas nossas decisões de compra e nas coisas que a gente valoriza. Por quê? Porque esses dados que antes eram atrelados ao público-alvo, que é idade, renda, formação acadêmica, eles hoje em dia não são suficientes para falar dessa personalidade. Como eu estava dizendo, quando eu estou falando de público-alvo, eu estou em questões que são muito gerais, que estão relativas ao que a gente chama de perfil sociodemográfico, que são aquela listinha que eu mostrei para vocês. Quando a gente vai para a persona, a gente amplia isso para características comportamentais ou que a gente chama de critérios psicográficos, que é quando a gente começa a tentar entender um pouco mais do estilo de vida da pessoa. A gente, além de saber onde que ela mora, quanto que ela ganha, qual a idade que ela tem, a gente tenta entender quais são os gostos, quais são as sensibilizações para aquele produto ou serviço, qual é a qualidade que ela deseja de um produto, quando ela está disposta a pagar, qual é o estilo de vida, como é que é aquela personalidade. Então, quando eu crio uma persona a partir desse cliente ideal, eu estou começando a trabalhar também com questões relativas à personalidade do meu público-alvo. E isso vai ajudar a gente nas decisões de projeto. Se eu tenho um público que se identifica como divertido, ele não vai se importar se eu adotar uma comunicação mais informal. Agora, se o meu público se identifica como tradicional, eu tenho que filtrar. E isso são características que elas vão estar ali no estilo de vida e na personalidade. Então, construção de persona, eu acredito que seja tão craque, certo? E aí, se a gente comparar o tamanho do perfil do sociodemográfico para o tamanho de perfil de uma persona, a gente percebe o tanto que esses detalhes, eles acabam trazendo outras informações para a gente no desenvolvimento de um mapeamento melhor desse público consumidor. Uma outra coisa que está muito em voga, que ainda não está no nosso material, mas vocês vão achar muitos cursos por aí, e muitas marcas, elas estão aderindo, é o que a gente chama de storytelling. O pessoal, hoje em dia, tem investido muito em criar para a marca uma história a ser contada, porque essa história, essa construção de narrativa, ela pode ajudar a estabelecer um vínculo entre a marca, entre o consumidor e a marca. Então, é muito comum que você crie historinhas a respeito da marca e na construção da persona isso acaba sendo muito bem-vindo, porque você consegue, de uma forma, a partir da estruturação de narrativa, trazer outras características. Acredito que a respeito de persona, vocês já têm um pouco mais de costume de trabalhar. Vocês conhecem, vocês sabem que na internet você tem uma série de ferramentas que hoje em dia, umas gratuitas, outras pagas, para a criação dessas personas, né? Isso daí é um print de uma dessas ferramentas, onde você associa um avatar e aí você vai respondendo cada uma dessas perguntas. Então, o que eu recomendaria? A gente tem uma atividade aqui individual, onde cada indivíduo do grupo tem que desenvolver 2 ferramentas dessas todas da fase de problematização. Próxima aula, como a gente vai estar nessa fase de orientação, talvez a gente consiga falar um pouco melhor em cada grupo. Mas o que eu recomendaria para vocês? Decidirem dentro do grupo quais são as grandes incógnitas do cliente de vocês, e aí escolher as ferramentas a partir das dúvidas que vocês tiveram vendo o perfil. Eu tenho certeza que quando vocês pegaram o perfil de marca, vocês devem ter tido um monte de dúvidas de como é que aquela empresa funciona, se é do produto. E aí, o grupo decide o que deixou vocês com dúvidas. E aí vocês analisam quais as ferramentas de problematização responderiam à pergunta que te surgiu. E aí, esse desenvolvimento pode ajudar vocês na problematização. Por ser individual, quem está trabalhando sozinho só vai ter essas 2 ferramentas, mas quem está em grupos maiores, vocês podem aplicar até 6 ferramentas de novo. E aí, para encerrar toda essa fase de problematização, são 2 ferramentas para cada pessoa, Nicole. Claro que se você e Laura decidirem que as 2 vão fazer personas, mapa de experiência do usuário, são 2 ferramentas para cada uma vai aplicar a sua, vai me entregar, vai valer do mesmo jeito. Mas o ideal é que vocês aproveitem a oportunidade para aplicar 4 ferramentas e melhorar a problematização, porque facilita muito a vida. Quando você tem uma problematização bem feita, as decisões de projeto vão ficar muito mais claras, gente. Isso aí não tem o que discutir. O último tópico que a gente vai ver agora é em relação à problematização a respeito do mercado com o qual vocês vão lidar. Eu preciso entender que o meu
cliente, ele está inserido dentro de um determinado segmento. E que esse segmento, ele já tem regras próprias, ele tem expectativas próprias do consumidor. Quem consome café já tem ali todo um imaginário criado para café. Quem consome roupas já tem um imaginário criado ali. Então, eu preciso entender o que iguala meu cliente aos concorrentes dele e o que separa. É muito comum que a gente trabalhe com a ideia de concorrente. Mas, no caso das empresas de vocês, esses concorrentes, eles são meio etéreos. Não existe sushi de inseto de verdade. Então, o concorrente dele vai ser quem? Quem trabalha com uma culinária exótica. Então, eu não vou ter esse cliente em Maceió, eu vou precisar fazer uma pesquisa mais abrangente. Mas, na vida real, é muito importante que eu saiba o que separa o meu cliente dos concorrentes dele. Primeira ideia que vocês têm que ter é que concorrente só é concorrente se um souber que o outro existe. Então, dizer que minha concorrente é a Chanel, amigo, não é. A Chanel nem sabe que você existe. Então, não é seu concorrente. Ela pode ser a sua marca-alvo, ela pode ser a líder de mercado. Então, às vezes é importante a gente dar uma filtrada nos termos que a gente usa para evitar que a gente fale uma bobagem, assim, sabe? Dizer que você é concorrente da Chanel é um pouquinho de exagero. Talvez você pode dizer que a marca líder ou a marca que você se inspira é a Chanel. Beleza, maravilhoso, porque aí você tem uma série de quesitos que a Chanel traz, e você tem estudos sobre a Chanel, e isso pode te informar muito sobre como é o teu cliente e como é o mercado onde você está inserido. Mas você não é concorrente. Então, talvez dar determinados nomes a gente só dê quando a gente tiver muita segurança que a gente conhece aquele conceito, para não fazer caquinha. Bom, a gente precisa entender qual é a segmentação, qual é a diferenciação para saber o posicionamento do meu cliente no mercado. Lembra que eu estava falando das motivações de compra? Eu gosto muito de falar dessa segmentação de mercado, falando de refrigerantes pretos, aqueles refrigerantes de cola. Pois bem, qual é o líder de mercado de refrigerantes à base de cola? Responde aí para mim no chat. Coca-Cola, muito obrigada. Ótimo. Qual que é a líder de mercado? Quem é o vice-líder de mercado? Qual é a segunda marca em termos de refrigerante de cola que vocês se lembram quando a gente fala? Pepsi. Então, Coca-Cola e Pepsi são meu líder de mercado e meu vice-líder. Eles disputam o mercado praticamente em igualdade de condições. Na Argentina, por exemplo, você não bebe Coca, você bebe Pepsi. A Pepsi vende mais que a Coca. Me surpreendi muito quando fui lá milhares de anos atrás. O que isso acontece? Eles rivalizam. Então, às vezes, eles oscilam entre quem é líder e quem é vice-líder, eles têm o mesmo potencial de investimento, eles têm a mesma qualidade de produto, eles conseguem competir com os mesmos preços de mercado. Agora, se a gente pegar um refrigerante X qualquer que venda refrigerante cola, Big Cola, em Goiás tinha um que chamava Goianinho Cola. Esses refrigerantes, que também são pretos, eles não rivalizam, eles não ameaçam a Coca-Cola. Eles vendem porque eles são mais baratos. Então, eles pertencem ao segmento refrigerante, eles se colocam no mercado, eles se vendem porque são mais baratos, então eles estão focando no público que quer beber refrigerante de cola, mas que talvez não possa ou não queira, né? Porque pagar muito mais por uma Coca-Cola, porque para ele o gosto dá igual ali. Então, assim, ele está num posicionamento de mercado. Enquanto a Coca-Cola e a Pepsi, elas rivalizam, elas disputam a igualdade de condição, o segmento de mercado tem outras camadas que não necessariamente são líder e vice-líder. E aí, quando você está examinando um cliente, você precisa saber qual é o posicionamento dele no mercado. Ele vai querer vender porque ele tem mais qualidade? Ele vai querer vender porque ele é o mais barato? Ele vai querer ser o primeiro do mercado? Ele vai querer tirar o lugar de primeiro do mercado de alguém? Isso é um posicionamento de mercado. E isso pode ser que ele esteja te contratando para desenvolver uma identidade visual, justamente porque ele decidiu que ele, em 5 anos, quer se tornar um líder de mercado naquele segmento. Então, só o seu trabalho vai dar conta? Não. Se você falar para ele assim, não, minha identidade visual vai te transformar em líder no mercado, você sabe que você está mentindo para ele. Porque só uma identidade visual não tem a capacidade de fazer isso, certo? Então, eu preciso entender qual é o posicionamento do meu cliente. Então, a gente já falou de ferramentas para a gente conhecer a empresa, a gente citou o briefing e o mapa de stakeholders.
O briefing é a entrevista, é uma estruturação, é um documento, geralmente por escrito, que eu faço para tirar as minhas dúvidas com o cliente, onde eu tento identificar todas as características dele e tento descobrir a missão e os valores da empresa para saber como é que ele se coloca aí para o mundo. Eu também investiguei o produto, o que o meu cliente oferta de fato e para eu saber desse produto. Eu preciso conhecer a matéria-prima, eu preciso conhecer também os concorrentes, que já me leva também para a investigação do mercado, que eu preciso saber qual é o posicionamento dele, eu preciso saber qual é o segmento dele. Quando eu estou investigando no produto, eu preciso saber o que ele está ofertando, aonde que ele está naquela posição daquela curva de implantação de um produto. E eu preciso investigar meu público-alvo, que a ferramenta sugerida é justamente a criação de personas. O que eu vou trazer para vocês agora, nesses minutos finais da nossa aula, são algumas outras ferramentas. E elas podem ser aplicadas para problematizar qualquer um desses 4 nichos. A modelagem dessa ferramenta é que vai determinar a que ela serve. A primeira ferramenta com a qual a gente vai lidar, que vocês já devem conhecer bem, são os painéis. Vocês devem ter feito muitos painéis, painel de produto, painel de mercado, tudo isso vocês já fizeram esses painéis imagéticos. Os nossos painéis imagéticos, eles partem da ideia de que a gente está construindo painéis semânticos, ou seja, são painéis para visualização de determinados significados. Para a gente, no momento de criação de uma identidade visual, a construção desses painéis ela é muito importante, porque ela vai trazer para a gente as primeiras informações visuais. Porque tudo que a gente falou daqui até agora, a gente ainda está falando muito de conceito. Quando a gente pegar estes conceitos e essas investigações, começar a construir os painéis, é que a gente vai começar a tornar visual todos esses conceitos. E lembra qual era o nosso problema principal? Dar visualidade e dar materialidade visual a conceitos e a características que possam ser associadas com aquela empresa. Então, quando a gente está falando dessa visualização de significados, normalmente a gente começa lá com as minhas palavras, num brainstorm, aonde a gente vai associando àquela marca uma série de significados, e a partir dessa conceituação de significados, a gente parte para transformar esses significados em imagens. Eu estou passando rápido porque eu estou partindo do princípio que os painéis vocês já estão craques, assim como as personas. Posso continuar, né? Então, bora lá. A gente tem aqui alguns painéis que eles podem exemplificar alguns conceitos. Esses aqui são mulheres jovens, tudo rosa, tudo fofo. São ideias que a gente já tem. Então, quando eu estiver falando de painel semântico, eu preciso, primeiro, identificar um estilo visual geral, que vai me ajudar a dar esse estilo visual à marca que eu vou trabalhar. Ter pistas para uma paleta de cores. Eu lembro que teve um projeto de PG1 que era uma padaria, ela tinha um aplicativo de pães quentinhos. Então, ela entregava o pão na sua casa, você pedia pelo aplicativo, você recebia um alerta que acabou de sair pão quentinho, você fazia a sua encomenda e chegava. Aí, as meninas fizeram um painel semântico a respeito dos horários aonde a gente compra pão. E toda a paleta de cores dela era a partir de uma foto de pôr do sol e de amanhecer. Então, assim, elas chegaram numa paleta de cores que, se você vê, você fica assim, gente, mas como é que elas chegaram nessa, simplesmente associando o pão, que era o produto a ser vendido, com o horário que tradicionalmente ele é consumido, que é ao nascer do sol, e pegaram fotos de nascer do sol para gerar a paleta. Isso é um processo de construção de significado a partir desses painéis semânticos, entendem? Aí, esse painel é importante que ele também me dê pistas de hierarquia para eu entender o que é mais importante, o que é menos importante dentro daquele contexto de diferenças visuais. E aí, eu organizo esse painel também a partir desses elementos conceituais que o projeto foi me trazendo. Aí, uma outra ferramenta que está muito na moda é a jornada do usuário. Jornada do usuário é uma ferramenta muito boa para você descobrir o que você tem que fazer, o que você tem que entregar dentro daquele sistema que você está propondo. O que é uma jornada do usuário?
ela é focada na experiência que uma pessoa, como cliente daquela organização ou daquele produto especificamente, quais são os passos que ela faz para chegar naquele produto. E aí, quanto mais detalhada for essa jornada do usuário, mais claro fica para a gente os problemas que eu posso vir a resolver. Lembra que eu te falei que o teu cliente, geralmente, ele quer algum retorno quando ele te contrata para fazer uma identidade visual? E aí, às vezes, quando você está fazendo a jornada do usuário, você percebe que aquilo que o teu cliente quer, ele não vai ter retorno na identidade visual, não. Ele vai ter retorno se você fizer um redesign do ambiente da loja dele. E aí você lá, design muito esperto, muito preparado, você vai fazer identidade visual, mas aí você já vai colocar no seu sistema umas diretrizes de design ambiental, porque é isso que vai entregar para o seu cliente aquilo que ele quer. Sacaram? Muita gente, quando o MEC, né, o setor de design, nas discussões, decidiu que era melhor que os cursos de design fosse generalista, achou que a gente estava doido. A gente não estava doido, a gente sabia que o que vinha por aí era cada vez mais eles querendo que a gente enxergasse o design como um sistema complexo, tudo está interligado. E se tudo está interligado, e eu tenho esse olhar atento a todos é meio muito, né, um exagero, mas a maior quantidade de detalhes possíveis, fica mais fácil de eu entregar para o meu cliente aquilo que ele quer. O que é uma jornada do usuário? Eu tenho que pensar como é que se dá o processo entre o meu cliente ter o desejo de ter a coisa e consumir a coisa em si. Passo a passo. Eu vou explicar um pouco melhor quando eu estiver falando de blueprint, porque aí eu uso um exemplo só para falar das duas coisas, tá? Essa jornada do usuário, geralmente ela é dividida em 5 fases, que é quando eu descubro que existe, quando eu estou considerando a compra, quando eu compro, quando eu uso e quando eu me torno fiel àquela aquisição que eu fiz, aquela marca que eu adquiri. Essa construção do passo a passo que me leva a entender quais são as minhas motivações e como é que esse usuário se comporta, ela pode ser aplicada a absolutamente qualquer coisa da sua vida. Escolher um filme na Netflix, dá para fazer jornada do usuário. Fazer cocô, dá para você fazer uma jornada do usuário. Entre você ter aquela vontadezinha e você sair do banheiro com um cheirinho de bom ar no final, todas essas etapas você consegue narrar. Isso é uma jornada do usuário. Você consegue, por exemplo, ver a relação dele com os produtos que vão estar dentro do banheiro. Para algumas pessoas é fundamental que tenha bom ar dentro do banheiro. Isso diz respeito à jornada dela ali dentro do banheiro. Eu sei que o Big Brother não estou vulgarizando a palavra jornada, mas eu acho que vocês estão compreendendo onde é que eu quero chegar. Desde serviços mais sérios até coçar a sua mão, você tem um processo de jornada do usuário. Eu posso coçar minha orelha assim, eu posso coçar minha orelha assim. O que que motiva, o que que leva, isso pode determinar a personalidade da relação do meu cliente com aquela marca. E aí, tem uma ferramenta que é irmãzinha ali da minha jornada do usuário, que é o meu Blueprint. O nome Blueprint, ele é inspirado... Sabe quando vocês assistiam um desenho animado que o Frajola ia caçar o Piu-Piu e aí ele abriu uma planta azul para fazer o plano mirabolante dele? Então, Blueprint, planta azul, vem mais ou menos isso daí, que antigamente esses projetos, né, esse detalhamento de projeto, ele era dado em plantas azuis e aí ficou esse nome. O que que acontece? A jornada do usuário, ela vai estar focando naquilo que o usuário faz. O blueprint, ele tem 2 camadas. Ele vai te entregar aquilo que o usuário faz, mas ele também vai mapear aquilo que precisa existir para que o usuário faça aquilo. Vamos num exemplo bem simples. Todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já comeu um hambúrguer numa lanchonete do McDonald's ou do Burger King ou de algum outro fast food? Então, tá todo mundo acostumado a pedir, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar da jornada do usuário. A gente saiu da UFAL, foi para o Shopping Pátio. A jornada do usuário precisa necessariamente que a persona já esteja criada? Não, porque você pode estar trabalhando num mapeamento de usuários reais. E a persona, ela é um cliente ideal. Então, se eu voltar para o meu exemplo do hambúrguer, por exemplo, pode ser que o cliente ideal para o McDonald's seja alguém que coma lá todos os dias. Isso é o cliente ideal do McDonald's. E pode ser que para o McDonald's o ideal é que o cliente dele compre um hambúrguer mais caro do cardápio.
Você entende que são duas possibilidades reais. Nós aqui, que não conhecemos o planejamento do McDonald's, a gente não sabe qual que é, de fato, o cliente ideal para o McDonald's. Se o McDonald's prefere alguém que todo dia vai lá e come o sanduíche mais barato, ou se o McDonald's quer que a pessoa vá lá uma vez por mês e compre o signature de quase R$ 100 o lanche. Eu não sei qual que é o cliente ideal do McDonald's, mas a jornada de usuário para comer no McDonald's, essa daí é independente de quem é o cliente ideal. A minha persona vai ser esse cliente ou clientes ideais que eu quero para minha marca. A jornada do usuário é a experiência de usuário para adquirir o sanduíche. Bora lá. Quero comer um sanduíche. Sou uma pessoa que trabalha ou que estuda na UFAL, tenho ali um período curto de almoço, peguei meu carro por motivos de tenho, ou um Uber, fui para o shopping pátio, certo? Aí eu vou comer um hambúrguer no McDonald's. O que é a jornada do usuário minha? Tive fome, lembrei do McDonald's, entrei no carro, fui no shopping pátio, estacionei, passei dentro da Riachuelo, porque é a entrada mais perto que eu tenho ali da praça de alimentação, ou seja, eu já conheço. Caminhei até a praça de alimentação, avistei a lanchonete do McDonald's, me dirigi até lá. Minha primeira decisão de usuário, eu vou usar o totem eletrônico ou eu vou pedir para a mocinha do caixa? O que vocês preferem? A partir daí, eu já tenho duas jornadas diferentes, ok? Aí eu decidi que eu vou pedir para a mocinha do caixa por motivos, ela é muito simpática e sempre me pergunta cadê a Juliana Micaela. Adoro ela, não sei se ela ainda está trabalhando lá, estou torcendo para ela ainda ter um emprego no meio da pandemia. Peço para ela uma promoção do Big Mac, ela pergunta qual é o refrigerante, eu digo que é Guaraná, ela me dá o númerozinho, eu procuro um lugar para sentar, fico de olho, quando chamam o meu número, eu me dirijo até o balcão, pego a bandeja, pego 50 mil guardanapos, porque eu odeio ter que pegar aquele guardanapo na mão, pego o canudinho, me sento, como sou educada, pego todo o meu lixinho, jogo no lixo, devolvo a bandeja em cima e vou me embora de volta para o FAO. Isso é a minha jornada de usuário, beleza? O que muda no blueprint? Vocês concordam comigo? Eu vou fazer de trás para frente, tá? Vocês concordam comigo que para que eu possa colocar o lixo do meu almoço no lixo, alguém teve que comprar a lixeira, certo? Isso não está na jornada do usuário, isso está no blueprint. Vocês concordam que para que eu possa pegar 5, 6 guardanapos lá na hora que eu me servir, alguém tem que ter comprado o guardanapo? Isso está no blueprint. O blueprint são as ações que demandam da empresa, do fornecedor do serviço, que ele faça para que ele proporcione ao usuário a execução das tarefas da sua jornada. Não adianta nada eu chegar no pátio e querer comer no McDonald's se não tiverem treinado o chapeiro para fazer meu Big Mac. E isso, treinar o chapeiro, não vai estar na jornada do usuário, vai estar no blueprint, sacaram? Quando você está trabalhando com negócios menores, você pode enxergar nessa construção do blueprint uma oportunidade. Gente, veja, eu tenho que fechar aqui. Tá ventando tanto que eu tô vendo a hora que eu vou ser levada com ele. Então, o meu blueprint, ele traz justamente uma análise do que eu preciso ofertar. E isso pode ser uma oportunidade nossa para propor, inclusive, novos projetos para o meu cliente que demandou uma identidade visual. Pode ser, por exemplo, uma oportunidade para eu criar o design de serviço daquilo. Eu tive uma estagiária que ela foi trabalhar numa empresa dessas que fazem papel de parede aqui em Maceió, e aí ela chegou lá e ela percebeu que o jeito que a empresa se organizava, o trabalho demorava muito mais, porque o cara esperava chegar o pedido para vetorizar o papel de parede que a pessoa queria. Aí ela fez uma proposta de design de serviço para o camarada lá, e hoje em dia eles têm coleções, então os próximos 6 meses essa é a coleção, então eles desenvolveram as estampas exclusivas e tal, que era uma coisa que o cara nunca tinha pensado. Ela foi para lá para ser vetorizadora de papel de parede e acabou propondo para o cara um serviço, não ficou como estagiária, mas ganhou um cliente. Então, para nós, do campo do design, é interessante examinar a experiência do usuário e pensar também em como é que isso se estrutura. Sabe quem pensa muito nisso? Netflix. A Netflix, ela criou uma estrutura onde você, usuário, gasta muito mais tempo procurando um filme para assistir do que assistindo o filme. E para ela isso está maravilhoso.
A gente pode, por exemplo, pela experiência do usuário, pensar nos menus desses streamings. O menu da Amazon Prime, ele é horroroso. Ele no celular é uma maravilha, mas ele para funcionar na televisão é péssimo. A busca de todos esses aplicativos, quando ele é para ser feito na TV, na Smart TV, ele é horrível. E aí, você começa a perceber como é que, de repente, uma Alexa passa a ser interessante na vida da pessoa. Porque eu, hoje, Dani, enquanto consumidora, eu não tenho motivo para comprar uma Alexa. Experiência do usuário está ligada a tudo isso. A entender como é que esse usuário se relaciona. Ó, desisto até no celular de procurar alguma coisa na Amazon Prime, ou procurar um filme, ou ir na busca, certo? Isso vai te fazer cancelar sua assinatura, Isabel? Se você tem a assinatura da Amazon Prime. Não. Então, para a Netflix, ela não quer resolver esse seu problema, porque isso não é um problema para ela. A Netflix precisa de gente pagando. São usuários. Frete grátis. Eu também tenho Amazon Prime por causa do frete grátis, não estou mentindo. Eu também só tenho por causa disso. Mas, por exemplo, eu tenho vamos lá. Falando de streaming. A Netflix, você tem 4 perfis, né? Você paga um valor X, você pode ter X perfis para ter a Netflix. Isso fazia com que as pessoas às vezes questionassem a Amazon, porque na Amazon Prime, mesmo que você estivesse conectando em múltiplos dispositivos, você só tinha um perfil. Então você acabava lascando o algoritmo, porque você tinha o pai, a mãe, a avó e a tia, todo mundo assistindo no mesmo login, e aí ele nunca te entregava as coisas que você queria assistir. Isso te desestimulava até a Amazon Prime, por exemplo. Então, eles começaram essa divisão de perfil. A Globoplay, você só tinha uma conexão por um dispositivo por vez. Hoje em dia, você já conecta até 4 dispositivos. Porque, gente, quem é que paga um streaming só você tem assinatura? Eu não conheço uma pessoa. Spotify. Quem tem Spotify família, que na verdade sua família são os amigos. Você acha que o Spotify não sabe? Eu tenho um Spotify de 6 pessoas, que sou eu, meu namorado, que moramos em Maceió, e outras 4 pessoas de Goiânia. O Spotify não sabe que a gente não mora na mesma casa. Tendo que ele rastreia meu celular para saber até onde é que eu escuto. Sabe? Só que para o Spotify, eu pagando a minha assinaturinha lá, eu e as 6 pessoas, eu mentindo que mora todo mundo na mesma casa, para o Spotify não faz diferença, porque a motivação de continuar. Tô sacando onde é que eu quero chegar, que a experiência do usuário Blueprint pode ser interessante para a gente entender a empresa com a qual eu estou trabalhando, a empresa que me contratou. Eu consigo entender as decisões dela, eu consigo entender como é que o usuário dela funciona. Então, trabalhar com tudo isso acaba sendo muito importante. A gente precisa entender justamente como é que funcionam as decisões dessa galera. E aí, no slide que vocês já têm lá no Moodle, você tem toda essa configuração, tem um link para vocês darem uma olhada e tem um livro muito bom de mapeamento de experiência dos usuários, que o meu está preso ao FAO, e eu não vou lá buscar no meio da pandemia, mas ele é um livro de mapeamento de usuários que ele descreve muitas ferramentas de experiência de usuário. Experiência do usuário entrou na moda, né? O pessoal adora cobrar mais caro e todo mundo acha muito que a experiência de usuário só diz respeito a produtos digitais, e não é. Se a pessoa usou, tá maravilhoso. Deixa eu ler um comentário aqui. Inclusive, o algoritmo do Instagram parece com a funcionalidade da projeção de um shopping, que faz com que você permaneça o maior tempo possível usando sem perceber. Na verdade, o buraco é mais embaixo. Vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário Dilema das Redes? Aquilo ali, para todo mundo que trabalha com tecnologia ou que trabalha com comunicação, sabe, aquilo ali na base de uns 10 anos. Eu, ultimamente, estou realmente vivendo um dilema sobre o que fazer. Eu não tenho solução para propor em relação ao Instagram. Instagram e Facebook transformaram todo mundo em escravos e escravos às cegas. Porque se você pensar que você vai apanhar menos se você... o Dilema das Redes, Nicole, tem no Netflix. É um documentário que fala sobre essa construção das redes sociais e de como elas são feitas para nos manter presos dentro delas. E às vezes são coisas que você nunca se tocou. O fato deles escreverem o digitando da mensagem, é porque, como você sabe que a pessoa vai te responder, você não vai sair daquela tela, então você fica ali esperando. Então, eles vão criando várias artimanhas para te estimular a ficar cada vez mais grudado dentro daquela rede. No caso do Instagram,
E do Facebook também, um pouco menos agora, porque aqui no Brasil, desde 2018, com a polarização por conta das eleições, o Facebook perdeu muitos usuários, ou pelo menos frequência desses usuários, eu tenho perfil, mas pouco entro lá, que esses algoritmos, a gente não sabe como eles funcionam. E muitas empresas usam o Instagram como ferramenta de venda, ferramenta de comunicação com seus clientes, sem saber como funciona. Um belo dia, seu engajamento cai, você não mudou nada, você não sabe o que mudou no algoritmo, não faz ideia, só caiu. E é um negócio complicado. Eu só vou mostrar para vocês esses 2 últimos slides e a gente pode continuar o papo, porque o nosso horário mesmo, a gente já estaria encerrando por agora. O que a gente tem essa semana? Na tela, vocês estão vendo todas as atividades relativas à disciplina dessa semana. Eu vi que algumas pessoas estão chegando na disciplina hoje, não tiveram como vir semana passada, então eu vou fazer uma explicação rápida das coisas que a gente já tinha combinado. A disciplina está organizada em momentos síncronos, que são esses que a gente está todo mundo junto, que são 2 videoconferências, uma na terça e uma na sexta. Os links estão no Moodle. Semana passada tiveram uma confusão de links, então eu não estou liberando a próxima semana para vocês, eu só vou liberar a próxima semana no final da aula de sexta. Vocês vão ver que tem escrito lá, videoconferência 2B, segunda semana, nossa segunda videoconferência da semana, que é a videoconferência B. O link já está lá. Isso acontece na sexta-feira e vai ser um processo de orientação dos grupos que a gente tem já divididos da semana passada. Vocês ainda têm 2 videoaulas para assistir, que é a videoaula de naming e a videoaula de briefing. Se possível, comentem. Não precisa bancar, não estou dizendo que foi o caso, só estou dando essa liberdade. Você pode colocar um joinha, você não precisa fazer comentários que você, de fato, só comenta o que seu coração mandar. Se você achou a aula massa, elogia, a gente vai adorar. Mas se você está assistindo, sabe o que você tinha que assistir? Dá só um joinha, não precisa... Oh, meu Deus, que sensacional. Não, um joinha tá maravilhoso, beleza? Abre direto no Moodle, mas se você quiser comentar lá, já ajuda. A orientação das ferramentas vai ser feita. A gente pode tirar dúvidas via fórum. Então, você quer fazer blueprint, você tem uma dúvida sobre blueprint, você pergunta no fórum, a gente discute no fórum e a gente se ajuda. Na próxima aula, é uma orientação sobre a problematização como um todo, porque na próxima semana a gente já começa com o desenvolvimento do símbolo. Então, o foco não dá treta, Pablo, nada dá treta. Só facilita a minha vida. Se você quiser facilitar a minha vida, é maravilhoso. O importante é você adquirir o conhecimento. Nada dá treta. Então, vamos lá. Vocês têm que assistir as 2 videoaulas, vir para a videoconferência que vai ser orientação. A videoconferência é a orientação do projeto. Ali, vocês já vão ter se reunido, já vão ter se organizado e já vão ter coisas que vocês têm dúvidas sobre a problematização. Sobre isso, eu vou orientar. Como é que funciona a nossa orientação? Vamos às regrinhas. Todo mundo tem que estar aqui até às 16h45. Nosso encontro começa às 16h30. Chegou na sala, já vai fazendo uma filinha. Um indivíduo do grupo levanta a mão e aí vocês vão ver que vai construir uma fila. E eu vou obedecer aquela ordem. Às 17 horas, quer dizer que você não pode mais entrar, que você não pode mais orientar? Não, você pode entrar, você pode acompanhar a orientação dos colegas, você vai receber presença do mesmo jeito, não tem o menor problema. Mas o que vai acontecer? Se das 4h30 até as 17 horas tiverem 2 grupos dos 12 que a gente pode ter, eu vou dividir as 2 horas, nossa 1h30 de aula, para esses 2 grupos, né? 1h30 de aula vai dar 40 minutos para cada um, a gente vai poder falar sobre todos os detalhes. Aí, se de repente todo mundo resolve chegar às 17h30 para a aula que começa às 18 horas, so sorry. Vai ser o que der, que é o processo de orientação, infelizmente. Então, até às 17 horas, eu vou dividir a outra hora que resta, igualmente por todos os grupos que estão ali para ser orientados. Porque vocês podem decidir que vocês ainda não têm nada para perguntar. Eu duvido? Eu duvido. Mas o grupo pode decidir que não tem nada que a gente queira saber ainda. E aí você pode não querer entrar na fila de orientação, você pode vir no nosso encontro síncrono simplesmente para acompanhar a dúvida dos colegas, e aí que pode te ocorrer uma dúvida do seu projeto, entendem? Então, o sistema de orientação, a gente vai tentar simular o que a gente tinha em sala de aula, que eu sentava na mesa, vocês faziam a listinha lá, e eu ia chamando vocês de acordo com a listinha no horário da aula. É isso que a gente vai fazer semana que vem.